Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Como muitos de vocês sabem, o pastor já citou aí, eu sofri em abril deste ano, dia 21 de abril, um feriado, eu sofri um acidente vascular arterial que interrompeu a irrigação de sangue para a minha retina. Afetou a retina, a mácula, o centro da retina e afetou o nervo óptico. Estive ainda ontem na clínica do Dr. Juan e a coisa parece que vai ser permanente. Parece que realmente não vai ser reversível. Quando isso aconteceu, 10 a 12 horas depois, o sangue retornou, a circulação retornou e isso já foi um milagre. Mas foi suficiente para afetar a retina e o nervo óptico. Eu não estou cego, mas a minha visão geral ficou muito reduzida. Eu não consigo, por exemplo, mais dirigir, não consigo sair para fazer uma viagem sem ajuda, eu não consigo usar o celular, eu não leio mais nada impresso, isso é a coisa que mais me incomoda, porque a leitura sempre foi um dos meus grandes prazeres, especialmente coisas espirituais e a Bíblia. O pouco que eu vejo é na tela do computador, né? Com letras grandes, como fazia Paulo, como ele disse quando escreveu aos Gálatas, vejam com que grandes letras eu vos escrevo. Troquei o meu iPad por um notebook, aliás, quero agradecer, presente de amigos, estou estreando hoje aqui, ganhei um notebook zerinho para fazer esse trabalho. 5 igrejas e um amigo se uniram e me deram esse notebook. Como eu falei para vocês, a chance de recuperação é mínima, mas eu não quero me deter nisso. Eu ainda passo por momentos de angústia, de tristeza, de desalento, mas até em função disso, e em função dessa pandemia terrível que todos nós vivemos, eu tenho estudado bastante essa questão, esses temas sensíveis e de difícil entendimento sobre os quais nós vamos nos debruçar hoje e nos próximos 2 sábados. Eu quis então compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz quando eu mergulhei nesse assunto. O sermão de hoje chama-se A Graça e o Sofrimento. Ele aborda a questão do sofrimento, um tema por si só bem árido, bem difícil. Sábado que vem nós vamos falar sobre a graça e os milagres. Esse é um outro tema muito complexo. Não o milagre em si, porque quando ocorre um milagre na nossa vida, o que nós fazemos? Nós nos alegramos, nós louvamos a Deus, nós agradecemos e dizemos que Deus nos ouviu. Então o milagre não é o problema. O problema que nos angustia profundamente é quando o milagre não acontece. É quando o milagre não vem. Muitos ficam decepcionados com Deus. E o terceiro sermão, no último sábado, vai tratar desse mistério de Deus, esse grande e maravilhoso mistério de Deus, que é a oração. Qual é o papel real da oração? Como funcionam nossas orações para Deus? Será que a oração muda a vontade de Deus, a ponto de Ele resolver nos dar coisas que não estavam nos planos dEle nos dar, nos conceder? Será que a oração tem esse papel? Talvez algumas questões levantadas aqui, a partir de agora, só sejam melhor compreendidas no final dessa série. Deus nos ajude e ilumine no estudo da sua palavra. O pastor Igor, há 2 sábados, ele abordou também num sermão aqui, que eu assisti emocionado, sobre o sofrimento e que tem muita sinergia com o que eu vou dizer para vocês hoje. Todos um dia, irmãos, passam por duras provações. Eu coloquei aqui no meu notebook um roteiro com os principais tópicos do sermão e todos os textos bíblicos. Pode ser que num momento ou outro a minha vista embaralhe,
mas vocês vão me perdoar, tá bom? Passamos por momentos de duras provações, situações de perdas, infortúnio, tristeza, sofrimento e morte. A dificuldade para achar explicações claras para essas situações que eu citei é que não há explicações. Não há explicações. Até porque o sofrimento, ele não tem uma razão única. Isto é, as mesmas causas. Não tem. Além disso, quem sofre não precisa tanto de uma explicação teológica ou filosófica. Quem sofre precisa de alívio para a sua dor. Precisa de conforto, precisa de esperança. Há várias reflexões importantes à luz da graça de Deus que nos levam a entender isso dessa forma. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu já cliquei aqui onde não devia. Ok. Uma das conclusões a que a gente chega de maneira muito clara é que o sofrimento é algo inevitável no nosso viver. E a coisa difícil é passar pelo sofrimento sem perder a fé e ainda ajudando a outras pessoas. É o objetivo desse sermão. Não vou dar explicações claras e definitivas a vocês sobre o sofrimento, porque vocês já devem ter ouvido muitos sermões e, de fato, o que a gente precisa não é de explicação, como eu falei, teológica, hermenêutica, filosófica. A gente precisa de alívio. Eu quero me manter dentro daquilo que a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, revela. Alguns textos eu vou ler aqui, outros e vão aparecer no telão, outros eu vou apenas citar, mas são textos muito conhecidos. Para começar essa série, eu fui ao início de tudo, lá no Jardim do Éden, onde começou a nossa miséria, a miséria da raça humana. Aliás, eu penso que é no Gênesis, especialmente dos capítulos 1 até o capítulo 10, um pastor falou isso aqui na semana passada, e eu creio como ele falou, né? Ele falou do 1 ao 9, mas a gente pode chegar até o 10, é ali que deve sempre começar a nossa busca sobre toda e qualquer questão espiritual. Lá está a origem de tudo, tanto do bem quanto do mal. Então nós vamos tentar construir aqui uma narrativa geral para responder algumas das nossas dúvidas pontuais. Outras não terão respostas, como eu falei. Mas, por outro lado, teremos evidências fortes do carinho e do cuidado de Deus por nós. A primeira situação de provação que resultou em sofrimento aconteceu lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Adão e Eva eram justos, santos e perfeitos. E eles prestavam uma obediência justa, santa e perfeita a uma lei justa, santa e perfeita, a lei do amor. Mas o caráter deles ainda não estava desenvolvido. Por quê? Eles não haviam passado por nenhuma prova. Eles não haviam feito escolhas. E sem escolhas não há evidências de liberdade. Sem escolhas o que há é imposição de ideias. Não há liberdade sem escolhas. Sem liberdade, eles não seriam felizes. E nem saberiam conviver e apreciar os princípios do reino de Deus, que são amor e justiça. Também não teriam livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É muito simples. Há muita gente que complica essa questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade para fazer escolhas. Nada mais que isso. Se eles não fizessem escolhas, não estariam desenvolvendo o caráter. E a prova veio. A prova veio e, infelizmente, Adão e Eva quebraram o que eu chamo o primeiríssimo concerto feito por Deus com o ser humano. Eu costumo chamar de o concerto da árvore. O concerto da árvore era para ter sido o único concerto de Deus com o homem. Ele foi o primeiro de todos.
Eles não morreram de imediato, quando quebraram esse concerto, mas sofreram uma enorme perda, aliás, enormes perdas, e passaram a conviver com uma angústia. Que angústia? De saber que iriam morrer, já não teriam vida eterna. Sabiam que iam morrer, mas não sabiam quando e nem como. E foi ali no Jardim do Éden que o mundo conheceu o sofrimento, conheceu a dor, conheceu o vazio da morte, coisa que todos nós herdamos e que vão nos acompanhar até que Jesus Cristo um dia volte e traga com ele a restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas chama-se vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram, pela aliança que eles tinham firmado com Deus, eles deveriam morrer. Esse foi o pacto que fizeram. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas se eles tivessem morrido ali no ato do pecado, teria sido para sempre. E para que isso não acontecesse, Deus então revelou, além da sua justiça, que eles já conheciam através da sua lei, Deus revelou um outro atributo do seu caráter que vou dizer para vocês, nem os anjos do céu conheciam. E até hoje os anjos do céu não compreendem esse atributo do caráter de Deus. Ali eles conheceram a graça e a misericórdia. Atributos necessários e indispensáveis a partir dali, porque o mundo nunca mais seria o mesmo. A pureza deu lugar à impureza. A santidade deu lugar ao pecado. A perfeição deu lugar à imperfeição. A felicidade deu lugar ao sofrimento. Vamos ler isso. Está lá no livro do Gênesis. Isso aí está comendo alguns espaços do meu sermão. Vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente. Então ali foi uma reunião tensa, né? O bem, Deus, o mal, a serpente, Satanás, e o homem pecador, agora pecador. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, a primeira maldição, a primeira condenação ao sofrimento, Deus dirigiu a Satanás, travestido ali de serpente. Mas agora vem um texto maravilhoso. Para mim, um dos textos mais incríveis das Escrituras Sagradas. Porque esse texto, ela traz uma graça chamada preveniente. O que é graça preveniente? Graça preveniente é uma dotação especial de graça com que nós nascemos e que nos capacita a responder aos chamados do Evangelho. E o texto que nós vamos ler agora, ele tem graça preveniente, graça soberana, graça salvadora. Olhem o que Deus disse, falando ainda com a serpente. Eu só vou pedir ao meu amigo lá da mídia, que me ajude aí, tá? Sempre que não passar, dá um toquezinho. Olhem que coisa linda. É difícil para mim ler isso aqui, sem sentir um nó na garganta. Olha o que Deus falou aí. E porei inimizade entre ti, ele está falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A semente dela chama-se Jesus Cristo. Deus está dizendo ali que ia colocar inimizade entre Satanás e o ser humano, entre os descendentes de Satanás e os descendentes do ser humano, e o principal deles é Jesus Cristo. E ele ainda falou para a serpente: esta te ferirá a cabeça
essa descendência da mulher, este descendente da mulher, te ferirá a cabeça, embora tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Vocês sabem qual é a continuação de Gênesis 3,15? Não é Gênesis 3,16. A continuação teológica de Gênesis 3,15 é João 3,16. Assim, por natureza, nós nascemos, e olhem que coisa fantástica, por natureza nós nascemos inimigos de Deus, mas por misericórdia e graça preveniente, nós também nascemos inimigos de Satanás. Pegaram essa ideia? Nascemos inimigos de Deus por natureza, mas por graça preveniente, nós nascemos inimigos também de Satanás. E é dessa polarização entre o bem e o mal que partem todas as nossas escolhas. De quem, de fato, a partir daí, nós queremos nos tornar amigos. Do bem ou do mal? Da bênção ou da maldição? Da morte ou da vida? De Deus ou da serpente? São as escolhas. Mas Deus continuou dizendo, e agora ele vai falar com a mulher. Dá uma passadinha aí para mim. E para a mulher Deus disse assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Duro sofrimento para a mulher aqui, né? Duro sofrimento. Vamos em frente. Vamos ver agora o que ele disse para Adão. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. E agora a maior de todas as maldições, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vejam que houve, nós podemos ver aí, que houve uma porção de sofrimento para todo mundo, até mesmo para o Criador. O fato é que, a despeito da promessa de graça, esperança e salvação, que está lá no versículo 15, o texto revela como seria a vida do ser humano dali para frente. E o cenário pintado por Deus foi terrível. Perdas, dores, cansaço, tristeza, relação difícil entre homem e mulher, sofrimento, envelhecimento e morte. Mais adiante, Adão e Eva conheceriam a crueldade de uma tragédia familiar. E ao longo de toda a nossa história, essa tem sido a realidade que só cresce no mundo. A grande questão que fica desde então é essa aqui, que nos intriga a todos. Como conciliar a ocorrência do mal com a existência de um Deus de amor? Essa é a grande pergunta, talvez a maior de todas, que o ser humano tenta responder, tenta encontrar uma resposta e, em grande parte das vezes, não consegue. Ao longo dessa pandemia, nós temos visto diariamente dramas terríveis. Pessoas amadas por Deus e por nós, morrendo em penca, após grande sofrimento, deixando em todos nós muita tristeza, frustração e até mesmo revolta. Nessas horas, no nosso discernimento imperfeito,
é muito comum nós atribuirmos a ocorrência do sofrimento à vontade de Deus. Deus quis assim, não é? É uma frase muito comum, usada por cristãos e não cristãos. Deus quis assim. E dessa forma nós ocultamos a nossa perplexidade e a nossa falta de entendimento e de respostas em relação a esse assunto tão sério. Irmãos, achar que Deus quis que eu perdesse um compromisso importante, ok, não tem nenhum problema. Achar que Deus quis que eu não realizasse um negócio que eu desejava, achar que Deus quis que eu não comprasse o carro que eu queria comprar, achar que Deus não quis que eu fizesse uma viagem sonhada, isso é fácil de aceitar sem maiores dramas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações extremas. Eu estou falando de tragédias pessoais ou coletivas. Eu estou falando de perdas irreparáveis. Eu estou falando de doenças fatais. Eu estou falando de miséria sem fim. Eu estou falando de morte de inocentes. Isso é muito diferente. E eu vou pontuar algumas situações chocantes dessas. Por exemplo, será que Deus quis mesmo a falência do meu negócio? Será que Deus quis que alguém fosse injustamente processado e condenado? Será que Deus quis o fim de um casamento? Deus quis? Será que Deus quis que uma criança nascesse com doença incurável e ainda por cima a mamãe morresse no parto? Será que Deus quis que alguém indo trabalhar morresse atingido por uma bala perdida? Eu estava lendo ainda na semana passada, um pai que chegou em casa com a sua filhinha de 4 anos, foi assaltado na porta de casa e quem morreu foi a filha com um tiro na cabeça. Será que Deus quis isso? Será que Deus quis a tragédia de Brumadinho? E centenas de outros desastres, atentados e guerras pelo mundo, matando milhares de pessoas, muitas delas absolutamente inocentes? Será que Deus quis as 2 grandes guerras mundiais e muitas outras guerras ao longo da nossa história? Se Deus pode evitar o mal e não o faz, será que Deus é mesmo bom, como nós pensamos e cremos? E se Ele quer evitar o mal, mas por alguma razão que desconhecemos, Ele não pode, será que Ele é mesmo poderoso, como pensamos? E mais uma grande pergunta e muito comum: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E tem mais: por que não se repetem hoje os milagres espetaculares dos tempos bíblicos, dos tempos do ministério de Jesus e dos apóstolos? Por quê? Nós vamos falar sobre milagres no próximo sermão. Por que, ao longo dos 1260 anos proféticos da Idade Média, cristãos foram trucidados e mortos das formas mais cruéis e violentas, e Deus não evitou que isso acontecesse? Por que o nazismo? Por que o comunismo? Por que regimes ditatoriais de força torturaram e mataram milhões de seres humanos ao longo da história? E hoje, por que em grande parte das vezes nós temos a sensação muito forte de que Deus não ouve e não atende às nossas orações? Aliás, qual a real importância e o papel de nós orarmos, já que Deus sabe o que precisamos, sabe o que queremos, e Ele vai executar sempre a sua vontade? Para que orar? Vamos abordar isso no último sermão da série. A lista de dúvidas, irmãos, e de questionamentos é muito grande. Eu mesmo, quando comecei a escrever esse sermão, eu me assustei com as minhas dúvidas e com os meus questionamentos.
Vamos em frente. Agora vejam, nenhuma dessas perguntas, indagações que eu coloquei aqui, é simplesmente retórica ou provocativa. De jeito nenhum. Vários personagens bíblicos tiveram dúvidas reais desse mesmo quilate. Aliás, no último sermão, no sermão da oração, nós vamos conhecer um personagem bíblico que questionou Deus duramente até quanto aos métodos de Deus. E vamos ver como ele resolveu isso na sua cabeça. Eu não estou falando de Jó. É um outro personagem bíblico. Se algum de vocês descobrir quem é esse personagem e me disser até o último sermão da série, eu prometo dar um livro sobre sofrimento de presente. Irmãos, Deus conhece a nossa miséria e Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe que estamos em meio a uma grande controvérsia, uma guerra espiritual que não é nossa. Essa guerra não é nossa. Nós somos vítimas dessa guerra. Essa guerra é entre Cristo Jesus e Satanás. A guerra não é nossa, mas se reflete na nossa vida. Se reflete em todos nós como indivíduos. Parece injustiça? É injustiça. É injustiça. E é por isso, e Deus sabe disso, e é por isso que, entre outras coisas, Deus é justo, mas é também misericordioso e nos concede a sua graça. E entende as nossas aflições e o nosso desespero. Deus permitiu ao longo da história que perecesse um enorme número de seus amados filhos. Madre Teresa de Calcutá, uma vez perguntada por que é que Deus permite o sofrimento, ela respondeu que ela estava muito angustiada com isso. E ela disse uma frase que pode até parecer sacrílega, não é? Mas nos leva a pensar quando temos essas dúvidas. Ela falou assim: se Deus trata assim os seus amigos, como Ele tratará seus inimigos? Não é? Então vejam, Deus permitiu que perecesse um enorme número de seus amados filhos. Por um lado, Deus atendeu aos pedidos de pessoas como Jabes. Jabes fez pedidos a Deus e Deus deu tudo que Jabes pediu. Deus atendeu o pedido de Gideão. Deus atendeu o pedido de Ana. Deus atendeu o pedido de Salomão e muitos outros personagens bíblicos. Mas, por outro lado, Deus negou, sim. Deus negou o maior anseio da vida de Moisés, da vida de Davi, da vida de Paulo e até do seu próprio filho, Jesus Cristo. E embora eles pedissem coisas legítimas e boas. Então, fica essa pergunta crucial, difícil também de responder. Eu hoje vou colocar perguntas difíceis de responder. Vou colocar mais uma aqui. Pode passar mais um quadrinho. Onde está Deus quando nós sofremos? Onde estava Deus no Holocausto? Pergunta que enche a mente, sempre encheu a mente dos judeus e seus descendentes. Onde estava Deus no Holocausto? Onde está Deus nessa pandemia terrível que o mundo enfrenta? Filósofos e religiosos até criaram uma ciência chamada teodiceia para tentar alinhar a justiça e o amor de Deus com a existência do mal e do sofrimento. E quando nós buscamos explicações pontuais para o sofrimento, encontramos várias delas, e até com boa base bíblica. Querem exemplos? Deixa eu ver se acho que eu coloquei no telão. Quando procuramos razões para o sofrimento, normalmente chegamos nessas razões aqui. Nós sofremos porque merecemos. Nós sofremos porque Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar e nos aproximar dele. Nós sofremos porque Deus disciplina e castiga a todos quanto ama. Nós sofremos para termos a nossa fé aperfeiçoada e fortalecida. Nós sofremos para ficarmos livres lá na frente
de um mal futuro bem maior. Nós encontramos também mais outras explicações. Nós sofremos como bênção. Sofrimento é bênção. Nós sofremos como consequência do pecado. Nós sofremos porque o sofrimento vem de Satanás e ele é o príncipe desse mundo, usurpador, mas é o príncipe desse mundo. Esse mundo não é dele. Não se enganem com esse conceito. Esse mundo é de Deus. É Deus quem põe limites às ações de Satanás e não o contrário. Mas Satanás sequestrou esse mundo. O resgate foi pago na cruz, mas ele não devolveu o sequestrado. E ele continua como príncipe usurpador. Então nós sofremos porque o sofrimento vem de Satanás. E tentamos nos consolar. Olha, Jesus sofreu muito mais que nós. Só que o sofrimento de Jesus era de natureza muito diferente do nosso sofrimento. Mas vejam, há um pouco de verdade em tudo isso. E como eu falei para vocês, há base bíblica para pensarmos nessas coisas a respeito do sofrimento. Só que tem uma coisa: saber disso não nos conforta na nossa dor. Ter essas explicações, em absoluto, não traz conforto. Para quem procura um porquê ou um para quê, que na realidade dá no mesmo, você querer saber o porquê ou o para quê de um sofrimento, dá no mesmo, você quer uma explicação, não é? Então, quem procura o porquê ou o para quê, talvez fique satisfeito com algumas dessas respostas. Ou não. Muita gente não fica. Eu pontuei essas questões, irmãos. Pontuei essas questões não para provocar, mas para mostrar a dificuldade de compreendermos plenamente esse tema. Com a nossa mente degenerecida por 6.000 anos de pecado, nós não temos a menor condição de compreender. Vocês lembram de Jó? Morreu sem saber o que aconteceu com ele. Deus não explicou. E se explicasse, ele não teria entendido. Nessa vida, não teremos respostas definitivas para muitas, eu diria até para a maioria das nossas perguntas, seja na filosofia, seja na religião. Mas, se por um lado não há explicação pontual, por outro lado, é possível sim um entendimento geral, uma conscientização sobre as coisas de Deus, e aí sim poderemos obter conforto e esperança. E essa é a segunda parte desse sermão. Vamos então agora tentar olhar esse cenário horripilante que eu pintei para vocês. Vamos tentar ver, horripilante mas verdadeiro. Vamos tentar vê-lo com outros olhos. Existe um elemento, um dos 8 principais elementos do plano da salvação. Existe um necessário e absolutamente indispensável para que possamos passar e sair do outro lado do vale da sombra da morte. Esse elemento é a fé. Suportar a provação mais dura é, sobretudo, uma questão de fé. Não se iludam. Não é de força emocional, é uma questão de fé. É uma questão de confiança em Deus. Confiança é diferente de fé e depois eu vou explicar a diferença. Isso é indispensável no relacionamento com Deus. Sem fé, nós desesperamos. É por isso que a Bíblia dá tanta ênfase à fé. A Bíblia diz, por exemplo, que em vários lugares, em várias partes, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que nós somos pela graça, salvos pela graça, mas mediante a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que Ele existe, precisa ter fé nele, saber que Ele existe e tem propósitos para seus filhos. Guardem essa palavra. Propósitos vai ser a palavra principal no nosso próximo sermão, no sábado que vem. Nós já vimos quando começou o sofrimento e como ele
se tornou uma herança inevitável e maldita do pecado. E há na história bíblica, aliás, não há na história bíblica, ninguém que tenha tido vida fácil. Ninguém. A grande verdade é que o chamado do Evangelho jamais foi para uma vida de euforia e de alegria sem fim, não. O chamado do Evangelho é para carregar uma cruz, é para enfrentar tribulações e todo tipo de provações. Não nos enganemos. A alegria e a felicidade e o prazer prometidos por Deus são eternos e são reais. E Deus, na sua misericórdia, concede a muitos de nós uma pequena parte disso nessa vida. Mas alegria, felicidade e prazer, eternos e reais, não são para esse mundo. Qualquer bem-estar que tenhamos nessa vida é passageiro. E com certeza tem um propósito. Mas se o sofrimento é inevitável, nós temos verdadeira ajuda do céu, disponível para lutar, para sobreviver nessa guerra que eu já falei para vocês. Não é uma guerra nossa, é uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra a carne e contra o sangue, porque a carne e o sangue são seres e são fatos humanos. Esse não é o nosso problema. A grande guerra do cristão é contra principados e potestades, forças espirituais da maldade, que, segundo Paulo, habitam os lugares celestiais. Vocês sabem o que são esses lugares celestiais, habitados pelas forças, habitados, infestados e atacados todo o tempo pelas forças espirituais da maldade, pelos principados e potestades do mal? Você vai pensar, é o céu. Não, não é o céu. Esses lugares celestiais são os lugares aonde Deus quer habitar. Nosso coração, o nosso lar e a igreja. É nesses três ambientes que se dão as grandes batalhas espirituais do ser humano. E nós precisamos saber disso para colocar o nosso foco na discussão certa e não na discussão de coisas que não têm absolutamente nenhum valor. Sabendo da nossa limitação, Deus não pede que entendamos a sua vontade. Você não encontra na Bíblia um chamado de Deus: eu quero que você entenda a minha vontade. Deus não pede isso. Ele sabe que nós somos incapazes de entender a sua vontade e a sua mente. Paulo já tinha dito isso. Quem pode entender ou conhecer a mente de Deus? Na realidade, os pensamentos de Deus pela Bíblia, pelo que a Bíblia diz, são indissolúveis. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos, diz o profeta Isaías. As coisas de Deus para nós são loucura. Só são percebidas espiritualmente, porque Deus é espírito e nós somos carnais. É Paulo quem diz isso em 1 Coríntios. O que Deus nos pede, portanto, não é que nós entendamos a sua vontade. O que Deus nos pede e espera de nós são duas outras coisas muito importantes, que são básicas e essenciais para não sofrermos mais do que o necessário. O que Deus pede de nós é isso aqui. Deus pede que nós conheçamos e experimentemos, ou seja, aceitemos a sua boa, santa, agradável e perfeita vontade, embora não a compreendamos. O que Deus pede é isso. O que eu quero de você, meu filho, é que você conheça qual é a minha vontade, perceba qual é a minha vontade e experimente a minha vontade. A outra coisa que Deus espera de nós, e essa é também indispensável, é que nós confiemos inteiramente nele, sem reservas, em toda
e qualquer situação, mesmo que tudo em volta nos leve a desacreditar dele. Nós sabemos que ele é bom, sabemos que ele quer o nosso bem. E o nosso bem tem nome, tem sobrenome e tem qualificação. O bem maior que Deus quer para nós não é nada relativo a essa vida, é a vida eterna. É impossível falar sobre sofrimento sem nós nos reportarmos ao livro de Jó. Quando eu comecei a fazer essa série, alguém me perguntou: você vai falar sobre Jó? Não vou falar, não, o meu sermão não é sobre Jó, mas é claro que eu vou citar Jó. É impossível falar sobre sofrimento sem nos lembrarmos dessa obra-prima literária que é o livro de Jó. Jó tem cerca de 160 palavras eruditas que você não encontra em nenhum outro livro da Bíblia. Aliás, Lutero, quando traduziu Jó, junto com Melanchthon, traduziu a Bíblia para o alemão, no livro de Jó, ele diz que ele não conseguia avançar mais que uma linha por dia. Tal a complexidade das ideias que surgiam a partir da história de Jó. Porque, em grande medida, a história de Jó é a história de todos nós. Nele nós podemos encontrar toda a perplexidade e angústia e até revolta que nos assalta quando somos duramente provados e sofremos. Embora considerado justo por Deus, Jó, em seu sofrimento, teve perdas irreparáveis. Você pode dizer: mas ele recebeu de volta. Não recebeu tudo de volta. Teve perdas em todas as principais áreas da sua vida. Querem ver? Ele teve tragédia na família. Perdeu todos os seus 10 filhos numa única noite. Perder filhos, quem é pai, quem é mãe, sabe, pelo menos para mim é. Eu imagino que seja. Deus ainda não me deu essa provação. Espero que eu descanse nele antes de passar por isso. Mas perder filhos, no meu entender, é a maior dor que um ser humano pode sofrer. Você perde pai, perde mãe, perde irmãos, são pessoas queridas e você sofre. Mas filho, como diz um amigo meu, filho é outro papo, né? E Jó perdeu 10 numa única noite. Você pode dizer: ele recebeu de volta no final. Não recebeu. Aqueles 10 ele não recebeu, ele recebeu outros 10. E eu digo para vocês, pode pegar os 10 que ele recebeu no final da história, que não pagam nenhum dos que ele perdeu no início da história. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Aonde mais Jó sofreu? Saúde. Jó teve uma doença incurável, associada à lepra, um tipo de lepra, em que a sua carne se desfazia e os seus ossos apareciam segundo o relato dele mesmo. Essa doença tinha um estigma. Ela era associada ao pecado na saúde. Em que outra área Jó teve provação dura? Nos seus relacionamentos, no seu casamento, sem apoio da esposa que insistia por ele para que amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó também sofreu no seu patrimônio, nos seus bens, nos seus negócios, nas suas empresas. Perdeu tudo: fazendas, gado, rebanhos e até os seus empregados. Todos eles morreram e ele ficou na miséria. E Jó também sofreu com as suas amizades. Quem tinha amigos como Jó realmente não precisava de inimigos. Ele foi torturado, acusado, julgado e condenado pelos seus amigos. Então não foi pouca coisa que o nosso amigo Jó passou e nunca entendeu o que lhe aconteceu. E deve ter morrido, como eu falei, sem entender. Nós sabemos porque nós conhecemos os bastidores dessa história. E Jó, como qualquer de nós, ele não foi paciente. Paciência de Jó, paciência de Jó. Jó não foi paciente. Jó se revoltou. Jó cobrou de Deus, e até com palavras rudes, o porquê do seu enorme sofrimento. Ele fez isso com muita veemência. Ele chegou a amaldiçoar
o dia em que ele nasceu. Ele chegou a dizer: Deus me abandonou, Deus quer me matar, Deus não ama a minha família. Se vocês lerem os capítulos 29, em casa leiam, capítulo 29, capítulo 30 e o capítulo 16 do livro de Jó, e vocês vão ver com que veemência Jó reclamou de Deus. Jó fez a Deus um total de 16 cobranças e 34 queixas. No capítulo 41, quando Deus então chega na cena, ali no redemoinho, você pensa: Deus agora vai responder todas as questões de Jó, e Deus não responde. Ao contrário, Deus faz cerca de 70 perguntas a Jó. E foi só então que Jó percebeu quão diminuto ele era diante de Deus. E viu que ele falara de coisas que ele de fato não compreendia. Apesar dos seus questionamentos, olha que coisa linda do nosso Deus. Apesar dos seus questionamentos, a Bíblia diz que Jó não pecou. Deus conhecia o coração do seu servo. No seu maior sofrimento, Jó declarou confiar em Deus totalmente, ainda que Deus o matasse. Irmãos, com a nossa mente, como eu falei, degenerada por 6.000 anos de pecado, não há mesmo como entender o sofrimento. Principalmente o sofrimento que vem das grandes tragédias da vida, em que as vítimas fatalmente são inocentes. Não tem qualquer culpa. Nós vamos falar sobre isso no próximo sábado. Mas se por um lado, esse sermão não traz explicações sobre o sofrimento, que deixem, digamos assim, que não deixem margem a dúvidas, por outro lado, eu quero com esse sermão deixar uma mensagem de conforto divino, de esperança real e de confiança nesse Deus judaico-cristão, no qual nós um dia escolhemos acreditar. Só que para isso, há algumas coisas básicas e importantes sobre Deus que nós precisamos saber. Vou falar rapidamente. Precisamos saber e crer. Lembra que eu falei que era preciso ter fé? Então, acima de qualquer explicação imaginada, fé é o que tem me ajudado e é o que ajuda vocês ao encarar sofrimento pessoal e tragédia. Porque como cristãos, nós temos só duas alternativas em relação ao sofrimento e em relação às provações. Primeira alternativa: não entender e não aceitar. Não entendo porquê e não aceito, e se revolta. Isso frequentemente resulta em revolta e mais sofrimento. A outra opção do cristão é também não entender, mas aceitar e confiar. Isso ao longo do tempo vai amenizar a dor, vai trazer paz com Deus. Então, como eu disse, há pelo menos 5 pontos a considerar sobre Deus e que ajudam a encarar o sofrimento. Primeiro ponto: não se enganem, Deus é soberano. Há vários textos, não quero fazer aqui, eu não quero entrar aqui pela metodologia do texto prova, mas há vários textos, a base bíblica forte para acreditarmos que Deus é soberano. Deus é perfeito, santo, infalível, é justo, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é eterno e é soberano. É soberano. Se não crermos que Deus pode fazer o que lhe apraz, quando, como, onde e a quem Ele quer, nós estamos falando então de um Deus fraco, de um Deus engessado em várias situações. Nesse mundo que é de Deus, como eu falei, mas que Satanás usurpou como sendo um reduto dele, é Deus quem dá as cartas. É Deus quem põe limites às ações do inimigo. Há vários textos bíblicos, a base bíblica poderosa para crermos assim. Por isso é que nós não perecemos todos. Agora, é preciso crer nisso. Segundo ponto a respeito de Deus. Isso aí faz uma enorme diferença. Deus vê o fim desde o princípio. Eu costumo dizer que a nossa vida para Deus é como o replay de um filme que Deus já viu. Para nós é o play, nós estamos passando por esse momento aqui agora, mas Deus já viu. Para Ele é o replay.
Isaías é que diz que Deus vê o fim desde o princípio. Isso aí faz uma enorme diferença na nossa compreensão sobre as ações de Deus. É preciso crer nisso para passar pelo sofrimento. Mais uma coisa. Deus sempre ouve as nossas orações. Vamos ver isso no último sermão. Há quem diga assim, a minha oração não passa do teto. Você é cristão e diz, a minha oração não passa do teto. É mentira. É o diabo que coloca isso na sua cabeça. A oração do crente sempre passa do teto. Sempre chega a Jesus Cristo. Vou mostrar um texto lindo para vocês no sermão da oração, que diz que Jesus pega as nossas orações imperfeitas, pega o nosso louvor imperfeito, que para ele é sempre ruído. Não importa se o seu louvor é uma música do século XVI ou se é um cântico contemporâneo. Para Deus é sempre ruído. É Jesus quem pega o nosso louvor. É Jesus quem pega as nossas orações e as tempera com a sua justiça. Só depois é que ele as apresenta ao Pai. Então podemos ter certeza de que Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. Há algumas orações que Deus não ouve, mas eu vou dizer também quais são. Ok? Mais um ponto a respeito de Deus. Isso eu já comentei. Todas as promessas de Deus têm como foco principal não essa vida, mas a vida eterna. Quando Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida abundância é vida plena. Vida plena é vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. As promessas de Deus têm como foco primordial e principal a vida eterna. É preciso crer nisso. É preciso. Agora eu deixei por último isso aqui, sobre o que nós vamos falar no próximo sermão bastante. Há cristãos que não aceitam isso. Há cristãos que não aceitam isso. Queiramos ou não, e há forte base bíblica também para isso. Deus tem propósitos para nós que nós desconhecemos. Ellen White fala isso textualmente, mas a Bíblia fala muito mais. E Deus age de acordo com eles. Esses propósitos estão acima dos nossos planos, estão acima dos nossos sonhos, estão acima dos milagres que nós buscamos, estão acima das nossas orações. Aí vai pensar, bom, então se Deus tem propósitos, e Ele vai sempre realizar os seus propósitos, porque a Bíblia também diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, então eu não vou orar mais, não preciso mais orar. Deus conhece o que eu quero, lê meus pensamentos, conhece meu coração. Deus sabe do que eu preciso. Deus tem propósitos para mim que não podem ser frustrados. Deus age em função desses propósitos. Então, para que eu sirvo? Não é? Para que servem meus pedidos, minhas súplicas, minhas correntes de oração, minhas vigílias? Para que servem? Nós vamos ver isso claramente no nosso último sermão. Irmãos, estamos caminhando para o final, eu já me excedi, esse assunto realmente é muito forte para mim. Mas eu queria responder uma pergunta que eu coloquei lá no início, que é essa aqui. Onde está Deus quando nós sofremos? Cada sermão eu vou colocar uma pergunta difícil de responder. A de hoje é essa daí. Onde está Deus quando nós sofremos? Onde estava Deus no Holocausto? E nas grandes tragédias da história? Onde está Deus nessa pandemia? E quando os salvos da última geração passarem pela grande tribulação, após o encerramento do período de graça, onde estará Deus? Eu tive essa resposta de um modo bem simples, há 36 anos. E eu creio assim até hoje. Esse entendimento tem me acalmado o coração e espero que ajude alguém aqui. Não é uma resposta teológica, é uma resposta devocional. Foi uma experiência, uma percepção semelhante à que o pastor citou aqui também, no último sermão dele. Eu vou contar para vocês.
Eu não sei quantos sabem, eu tenho 5 filhas. 2 do meu primeiro casamento, já adultas, moram nos Estados Unidos. Me deram 3 netinhas lindas, que muitos de vocês conhecem pela internet. E tenho as 3 jovens que vivem comigo. A minha filha, a mais nova dessas mais velhas, chama-se Isabela. Quando ela tinha 5 para 6 meses, ela foi acometida de 4 doenças ao mesmo tempo: pneumonia no mais alto grau, bronquiolite, infecção intestinal e infecção urinária. Quase morreu. Ficou 10 dias internada. Vou tentar contar sem chorar, porque eu sou apaixonado pelas minhas filhas. Ela teve o corpinho todo perfurado de injeções. Até a cabecinha dela teve que ser raspada para aplicação de soros e outras medicações. E era eu quem levava a Isabela até a UTI infantil, para que ela tomasse essas aplicações. Porque ela, com 5, 6 meses, ela sabia, ela parecia saber que tinha chegado a hora das aplicações. Ela tinha medo de gente vestida de branco. Entrava alguém com roupa branca no quarto, ela já começava a chorar. Eu, quando ia para lá, eu não usava nada branco, né? Então era eu que levava ela pelos corredores, pelos elevadores, até a UTI. E eu ia chorando. Eu chorava convulsivamente pelos corredores. Mas ela precisava passar por aquilo, porque senão ela morreria. Era um sofrimento necessário, tanto dela quanto meu, como pai. E foi lá, no hospital, na cidade de Niterói, há 36 anos, com a minha bebê no colo, chorando junto com ela, que eu obtive a resposta a essa pergunta. Foi lá que eu entendi que não há nenhum outro lugar onde Deus possa estar quando sofremos. Ele está junto de nós. Ele está nos carregando no colo, também sofrendo. Isso tem base bíblica. Salmo de Davi: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus é Pai, e Deus sabe quantas vezes nós vamos precisar passar pela prova mais dura. Como bebês espirituais que nós somos, na maioria das vezes não vamos entender. E Deus não espera que entendamos. Ele espera que confiemos nele. Ele nos carrega no colo. Quero finalizar uma coisa muito interessante. Olhem esse texto. Palavras do Salvador. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, um ceitil, 1 centavo, 2 pardais. Jesus pergunta: não se vendem 2 pardais por uma moeda? Era daquele tipo: pague 1 e leve 2, não é? E ele diz: e nenhum desses cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, não temais, não tenham medo, porque mais valeis vós do que muitos passarinhos. Essa última frase nos dá enorme confiança e conforto. Mas tem uma frase instigante aí no meio que sempre me incomodou. É essa aqui, ó.
Essa que aparece em vermelho aí. Ali diz, vou chegar bem pertinho, talvez eu consiga ler. Ali diz: e nenhum desses pardaizinhos cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Isso aí sempre me incomodou. E a minha pergunta era: Deus quer mesmo que o pardal morra? É vontade dele? Deus quer que eu morra em algum momento? Deus quer que eu sofra? É isso mesmo que esse texto está dizendo? E aí eu fui pesquisar outras versões, em português, em inglês, em espanhol, e eu fiquei surpreso de descobrir que não é isso que o texto diz. Eu achei 4 traduções distintas que eu vou mostrar para vocês. Distintas, diferentes uma das outras. Para mim que pesquisava, isso fez uma grande diferença e me confortou, porque me ajuda a entender outros textos preciosos da Bíblia. Vejam o que eu encontrei. Na versão da Bíblia, Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, e na Almeida Atualizada diz: sem a vontade, nenhum deles cairá ao chão sem a vontade do vosso Pai Celestial. Na Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, diz: nenhum deles cairá ao chão sem o consentimento do vosso Pai Celestial, sem a permissão, sem que Ele deixe. Então, em cima fala sem que Ele queira, sem a vontade dEle. As outras dizem sem o consentimento dEle. E a última diz sem o conhecimento. Nova Versão Transformadora. Aí eu procurei um amigo meu, teólogo, pastor Mateus Cardoso. Falei: Mateus, me ajuda nisso aqui, Mateus. Vamos lá no grego. Vamos ver como é que diz o original desse texto que sempre me embatucou e agora eu tenho que pregar sobre ele. E ele foi comigo, me ajudou pacientemente e nós descobrimos juntos, eu e ele, que não é isso que o texto diz. Os termos vontade, conhecimento, consentimento foram textos adicionados pelos tradutores e copistas, e eu até acredito que foi mais no sentido de tornar o texto bem claro, só que isso dá problemas. Nós sabemos aquela história do te digo hoje estarás comigo no paraíso, ou te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso traz problemas para quem vai ler depois. Então nós começamos a pesquisar e ele me mostrou uma versão no grego chamado interlinear. Lá está o que Jesus realmente falou. Vocês sabem o que foi que Jesus falou? Jesus falou isso aqui, ó: nenhum deles cairá em terra sem o vosso Pai Celestial. Ali não fala em vontade, não fala em consentimento, não fala em conhecimento. Isso aí está assim na Reina Valera, tradução Reina Valera, na King James Version, essa daí é New American Standard Bible, está na Nova Versão Internacional em inglês, está no grego interlinear. Segundo o professor Mateus Cardoso, é o texto original. O que é que Jesus nos assegura aí? Mas não está dizendo a mesma coisa? Não está dizendo a mesma coisa. O que Jesus nos assegura aí é que Deus não fica de fora do que nos acontece. Deus não fica alheio ao que nos acontece. Nada se dá à sua revelia. Isso é diferente dele querer, dele permitir ou dele simplesmente saber. Isso aí significa, sabe o quê? Que Deus participa. Nada acontece sem Ele. Deus participa. Deus sofre junto conosco. É como se Deus estivesse dizendo: você não vai a lugar nenhum sem mim. É isso que Jesus está dizendo. Nenhum pardal, e nem vocês que valem mais do que muitos pardais, cairá ao chão sem Deus. Ele estará com você. Você não vai sofrer sem mim. Nosso Deus nos carrega no colo. Nosso Deus chora junto conosco, participa do nosso sofrimento. Eu me lembro de um episódio da Segunda Guerra Mundial em que havia judeus sendo enforcados e um rabino estava tristemente vendo aquela cena
e chega um outro rabino e pergunta para ele: você vai continuar crendo em Yahvé? Onde é que está Yahvé agora? E aquele rabino olhou para aqueles corpos pendurados e falou: você não está vendo? Você não está vendo? Ele está ali, está pendurado, junto com nossos irmãos. Vocês sabem o que é paixão? Paixão é mais do que amor desenfreado. Paixão é sofrimento intenso. Paixão de Jesus Cristo. Sabem o que é compaixão? Sofrer junto. Deus sofre junto. Quando Davi disse assim lá no Salmo 31, tem compaixão de mim, Davi estava pedindo: Pai, sofre comigo. Vem comigo. Vem comigo. Irmãos, mensagem final desse sermão. Eu vou dizer algo que para mim, nesse momento, é fácil, porque sou eu que estou pregando. Mas para quem está no olho do furacão, embora tenha um furacãozinho aqui nas minhas vistas, não é? Mas a gente sofrendo muito, infinitamente mais do que eu. Quando você estiver enfrentando a mais dura provação, a mais dura tentação, ou uma tragédia, não fique atrás de explicações teológicas, não fique atrás de explicações filosóficas para o sofrimento, que você não vai encontrar nada que satisfaça. Não fique atrás dos porquês e praquês. Você não vai achar. A nossa mente pecadora, finita, limitada, não vai jamais entender. Então tente por um momento imaginar Deus lhe dizendo, como diz a juventude hoje em dia: estamos juntos, eu estou vendo, também estou sofrendo com você, confia em mim, é só mais um pouquinho, como diz a música do quarteto Arauto do Rei, é só mais um pouquinho, creia nisso. Como cristãos do Advento, nós sabemos do grande conflito e sabemos o que ele representa. Eu termino esse sermão com esse texto do início. Por quê? Para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu queria chamar aqui a minha querida amiguinha Ana, mas cuidado para não cair, né? Ana Alborguete. Há uns 30 e poucos anos atrás eu fiz uma música chamada Graças, Senhor. Eu fiquei incomodado naquele tempo por perceber que a maioria, se não todas, as músicas de agradecimento, de gratidão, sempre agradeciam pelas coisas boas, prazerosas, lindas da vida. Dificilmente você vai encontrar um cântico que agradeça pelo sofrimento. Dificilmente vai encontrar. E vocês viram que o sofrimento também é usado por Deus. Aquelas razões que eu botei lá, aquilo ali é bíblico. Muitas vezes não nos traz conforto, se você busca só explicações. Mas aquilo é bíblico. E eu fiz uma música que agradecia pelo lado ruim da vida, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. Ana sabe o que é sofrer, né, Ana? Ana sabe muito bem o que é sofrer. E ela vai cantar essa música e em seguida nós oramos. Desculpem, eu me estendi muito além do tempo. Agora eu vou mensurar. Foi a primeira vez que eu fiz esse sermão. Vou mensurar, talvez tire algumas coisas, ou não. Graças, Senhor, pela vida vivida, muitas vezes sofrida, quase à beira da dor. Graças, Senhor, pelas horas passadas, tantas vezes choradas, por ver tudo sem cor. Graças,
Senhor, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. Graças, Senhor, por sentir tanto medo, mas achar o segredo de vencê-lo. Então eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado, Senhor. Graças, Senhor, pelo dom da existência, por possuir uma crença que transforma meu ser. Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tendo paz no viver. Graças, Senhor, por achar o caminho e, apesar dos espinhos, recolher uma flor. Graças, Senhor, por encher meu vazio e aquecer-me do frio, por me dar tanto amor. Eu para sempre louvarei o teu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado, Senhor. Graças, 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 Senhor. Obrigado, Ana. Acho que a oração é minha, não é? Mudou um pouco o protocolo, né? Vamos orar. Desculpem as vaciladas aqui. Muitas coisas aqui eu não consegui enxergar direito. Até deixei de falar algumas, mas foi bom, né? Vamos orar? Não sei se essa oração é de pé. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por esse culto, por essas considerações muitas vezes áridas e ásperas, mas profundamente necessárias, porque só assim nós temos a realidade do pecado bem à nossa frente e podemos então ansiar por vida eterna e não necessariamente por bênçãos e felicidade nessa vida. Ajuda-nos, se não a compreender a Tua vontade, que é difícil, mas a perceber qual ela é e a nos submetermos a ela com humildade. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos
em nome de Jesus. Amém.